Oiê, hoje vamos gravar aqui um vídeo para o signo de Gêmeos, para quem tem Sol, Lua, Ascendente no do Norte, no do Sul. Em Gêmeos, essa leitura vale e para quem se conectar aqui com esse canal. Curtam, comentem, sigam, façam parte do meu canal. Me ajudem a crescer aqui nessa plataforma e vamos lá para a leitura de Gêmeos, 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 Gêmeos. Vamos lá, ontem eu tava um pouco sem voz, hoje eu ainda tô assim, me recuperando, mas vai dar certo. 2 de copas, o carro, 4 de espadas, 8 de ouros, 3 de paus, 8 de espadas, a temperança, o louco, 8 de paus, cavaleiro de ouros, 5 de espadas, valete de espadas e o eremita, e no fundo do deck o mago. Então a gente já abre aqui com 2 de copas, né, que fala sobre uma relação, uma união que é equilibrada, justa, necessária aqui para Gêmeos, né. Aqui o carro é como se algo tivesse sendo guiado para essa situação, para essa união aí. É como se o destino estivesse caminhando para encontrar aqui essa união que é equilibrada. Só que precisa aqui de assumir o controle, né? As rédeas da consciência, porque quando o carro sai é porque pede um posicionamento, né? Como se alguém não estivesse se posicionando em alguma situação. Então quem está guiando aqui a situação é o inconsciente, é o cavalo. E o cavalo, ele vai para um lado e para o outro. Então ele representa o bem e o mal. Então falta você tomar essa consciência que, ô Gêmeos, que você precisa se posicionar. É como se essa situação ela tivesse pausada aqui para uma reflexão por conta desse 4 de espadas. O 4 de espadas ele fala sobre uma pausa, um isolamento, um distanciamento para que haja uma reflexão aqui sobre alguma questão que precisa de movimento, né? Então, assim, o destino quer que haja movimento, mas é como se você estivesse parado aqui refletindo. E o 2 de copas é essa união que precisa você caminhar para ela. Aqui, valete de espadas. O valete de espadas está na cabeça da questão. Então, o valete de espadas é como se fosse uma nova consciência, né? Mas uma consciência que é guiada por instintos ainda imaturos. Então, por isso que talvez aqui você está refletindo para que você amadureça. E esse amadurecimento ele é fundamental, né? Para que você não haja aí por impulso e não haja de forma equivocada. O 8 de ouros aqui é como se pedisse uma especialização, né? Uma melhoria, uma entrega aqui nos estudos, no trabalho. Então, aqui é o momento de desfocar, né? Apesar de que o carro ele tá guiando você para essa jornada, parece que você tem que desfocar aqui dessa situação e investir energia aqui em outras áreas da sua vida que não sejam só essa questão amorosa. E aqui o Cavaleiro de Ouros, que fala desse movimento que está sendo feito, mas é um movimento ainda lento. Porque o Cavaleiro de Ouros ele precisa de bases sólidas. Então, talvez você esteja aí focado na sua vida financeira e por isso que está nessa pausa aí. Porque você está trabalhando outras áreas da vida que não seja só a questão amorosa. E por isso que esse cavaleiro aqui ele tá lento, né, para trazer essa oportunidade de forma mais justa, equilibrada para você. Aqui o 3 de paus, ele fala muito sobre a escolha, a tomada de uma decisão aqui. Então você precisa tomar decisões, mas decisões de forma equilibrada, justa, sem imaturidades, né? Aqui é como se você já vislumbrasse o caminho que você tem que adentrar. Então aqui é como se você ficasse também muito aqui presa a um pensamento só, tá no sofrimento, então fica toda hora essa questão aí volta na sua cabeça e fica no loop mental.
E talvez por isso que saudável, né, pegar um distanciamento para que você consiga ver a situação de uma forma mais equilibrada, mais justa. Então, esse distanciamento aqui que te faz focar no trabalho, eu sinto que ele é muito importante. E aqui é como se houvesse tido um exagero, né? Alguém machucou o outro de forma exagerada e não era necessário. Então, alguém usou ali o excesso para machucar, porque o 5 de espadas ele é como se fosse 3 espadas por um lado e 2 de outro. Então, é como se fosse até o desperdício, né? Alguém ali usou força excessiva. E essa situação ela pode já ter um tempo por conta da temperança aqui e por conta desse 4 de espadas. Então a temperança ela traz a cura, o tempo ele é necessário para curar, mas também para equilibrar as águas, ó. Os elementos estão sendo equilibrados aqui, por isso que está tendo cura. Então, então você está nessa jornada aí, então talvez de verdade seja muito saudável para você se especializar aqui, realmente meter a cara no trabalho, desfocar um pouco aqui da questão amorosa, porque essa questão, ela, apesar de você não estar vendo, ela está caminhando aqui por conta do carro. E uma nova jornada aqui, ela vai se iniciar. Só que ela tem que se iniciar de uma forma madura, uma forma diferente. Porque o louco, de forma desequilibrada, o louco ele é totalmente louco e totalmente desequilibrado. E agora não é o momento disso, né? É um momento de maturidade, até porque Urano está em Gêmeos e Urano em Gêmeos ele traz uma bagunça, porque ele traz a revolução. E o 8 de paus pode ter um distanciamento geográfico entre você e essa pessoa que você gosta. Existe aí, pode ter. E aqui o 8 de paus fala desse movimento até do universo, né? De verdade, você vai ter que sair aqui dessa inércia de não estar buscando essa pessoa que você tem sentimentos, porque é como se depois da temperança, quando a temperança chega no louco, meio que vai dar um restart aí dentro dessa história e vai ser uma nova oportunidade. Então, uma nova oportunidade aqui vai surgir. Então, você tem que sair aqui da inércia do 4 e da temperança e fazer escolhas, né? Porque essas novas escolhas vão direcionar o que vai acontecer. Então, meio que você está até no isolamento aí, mas também no final de ciclo. Você está fechando karmas, porque o eremita ele vem no número 9, que fala sobre fechamento de karmas, de limpeza, final de ciclo, mas também de um grande aprendizado. E esse aprendizado ele é solitário, né? Porque você não dá para aprender no meio da multidão. Meio que você se afasta para refletir o que foi que tudo isso te deu, tudo isso te informou aqui. Então, o eremita, depois que ele agrega dentro dele todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, ele se ilumina. Então, ele pode carregar sua própria lanterna. E aí, ele guia o caminho dele pela luz que ele mesmo carrega. Ou seja, a pessoa não depende mais do externo, né? Então, talvez esse processo aqui do trabalho seja realmente para você ter uma estrutura para poder viver esse amor. Mas é como se esse processo aqui ele estivesse finalizando, né? Porque algo vai recomeçar aqui com o louco. E meio que agora você tem as possibilidades de manifestar porque você está entrando no mago. Então você tem todos os elementos em cima da sua mesa para você manifestar o que você quiser. Mas desde que você largue as suas imaturidades, né? Então esse momento aí de crescimento pessoal foi justamente para que você se melhorasse e se transformasse. Eu não sei se é você ou se é outra pessoa que passou por esse processo de crescimento, né? Faça adaptações aí para você, Gêmeos. Vamos tirar aqui com esse tarô aqui de Tote. Gêmeos, 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 Gêmeos. Vamos ver aqui o que esse tarô tem para dizer aqui para Gêmeos. A gente já abre aqui com uma princesa de paus. O diabo. Princesa de ouros. Príncipe de ouros. O mago no meio do jogo. A roda da fortuna. Os 2 arcanos desse ano. Cavaleiro de copas.
8 de copas, princesa de copas. E aqui a gente fecha com o julgamento, né? Que é a carta da justiça, né? Na verdade é a justiça. Então, a carta da justiça. Então, vamos lá. A gente já abre aqui com a princesa de paus. A princesa de paus é aquela energia como se fosse do cavaleiro, só que é uma energia feminina. Então, é realmente alguém que busca alguma coisa aqui pela chama do fogo. É como se acendesse uma centelha divina e essa pessoa ela assumisse até aqui o lado dela animal, o lado dela fera para ir buscar o que ela quer. Porque ela é ágil, ela é rápida, né? Só que aqui tem que tomar cuidado porque saiu a carta do diabo e a carta do diabo fala sobre o aprisionamento da mente. É como se alguém de verdade tivesse escolhido alguma energia telúrica aí, que é uma energia terrena, de ficar aprisionado só no trabalho, nas questões materiais, no controle. E de verdade, essa chama que acende é para que você entenda que talvez não seja mais isso, né? É a libertação aqui desse processo, desse aprisionamento, desse controle, ou desses medos, ou desse condicionamento aqui do qual você está passando. E aqui a Princesa de Ouros, ela fala muito sobre solidez, né? Como se você precisasse encontrar algo que seja sólido, mas algo que seja sólido e te traga valor. E existe aqui um casal, né? Ó, a Princesa de Ouros e o Príncipe de Ouros. Então, para mim, esse casal real é muito você e essa pessoa. É como se vocês tivessem muito valor. E aí você precisa entender isso, né? Que tudo que vocês tocam torna ouro, torna algo que tem poder, que tem valor, que agrega valor à vida das pessoas. Então, é essa pessoa que você está em busca, que você está manifestando aí, ou para retornar para sua vida, ou para chegar na sua vida. Porque aqui pode, no outro jogo, falou de um passado que retorna. Mas também eu sinto que para alguns o passado realmente vai ficar no passado, porque vai ter uma manifestação de algo novo. E o mago, ele fala sobre isso, né? Como se ele lidasse aqui com todos os elementos, ele brincasse com isso, andando na corda bamba. Então é como se você tivesse o poder realmente de manifestação, mas você tem que sentir essa pessoa que tem valor, que tem poder de manifestar. Gêmeos vem na casa 3 e a casa 3 ele fala sobre a comunicação, mas também sobre a criatividade. E sai os dois arcanos um do lado do outro. Então o 1, que é o início, e o 10, que é a roda da fortuna, que é o dedo de Deus. Então, de fato, essa situação aí do seu passado vai ter uma reviravolta e tudo vai mudar, então nada está perdido. Então, quem estava em cima desce, quem estava embaixo sobe. Então, as coisas elas vão sair do lugar justamente para poder ter aqui uma nova proposta romântica. Então, de fato, aí é como se houvesse uma nova oportunidade entre você e essa pessoa do passado. Ó, ele ofertando aqui uma copa cheia de água, né? Que é uma energia de amor, de afeto, mas também com caranguejo. E o caranguejo, ele fala muito sobre a resiliência de andar em lugares sujos, mas que ele limpa. Então, essa situação ela pode estar sendo limpa aqui, renascendo. Porque, olha, aqui fala sobre a indolência, que eu falei para vocês que em alguns casos, algumas pessoas não vão querer o passado, né? Porque o 8 de copas, ele fala sobre alguém virando as costas e desapegando do passado. Então, aqui pode ter alguma questão que eu senti aqui, que eu vou colocar para vocês, que alguém não valorizou o outro por conta de questões financeiras, né? Então, a pessoa já estava equilibrado e você talvez, gêmeos, não estava, e essa pessoa não te valorizou, e você foi em busca de crescer financeiramente. E por isso que agora é que você está se estabilizando, porque você entrou numa energia de terra aqui telúrica, meio que você não quer dar o braço a torcer e retornar para esse passado, né? Você desapega de fato. Então, para alguns aqui vai ter reconciliação para quem quer, mas para alguns vai ser um novo amor, que nem eu falei para vocês. Ó, vai chegar aí uma rainha de copas, uma princesa de copas, né? Para esse rei de ouros. Uma pessoa que realmente valoriza o que você sente, né? Quem você é e ela te oferta aqui
uma copa que vem com a tartaruga dentro. A tartaruga é um dos animais mais antigos que existe na Terra, porque a tartaruga, ele marca até o calendário, né, no seu casco. E aqui fala sobre a justiça divina. Então, a justiça divina viu tudo isso que você passou, Gêmeos. Até essa questão financeira aí que está se equilibrando, em que você está focando. Mas vai chegar um momento que você vai ter que movimentar e por isso você vai ter escolhas, né? E a escolha do 3 de Paulo vai ser justamente essa, né? Se retorna para esse amor do passado, porque as coisas já mudaram aqui com essa roda da fortuna, ou se você segue em frente para uma nova oportunidade aí, para alguém que realmente te valorize quem você é. Vamos tirar aqui um último oráculo e fechar a leitura. Vamos lá. Gêmeos, 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 Gêmeos. Então você vai ter a escolha aí do que você vai querer viver, né? Se você vai querer reconciliação ou se vai querer manifestação de um novo amor aí. Saiu a carta 29, que ela fala sobre pensamentos em você, pensando no amor. Então alguém aí tá pensando sobre você e tá pensando no amor, né? Então de fato pode ser essa pessoa do passado ou você pensando nessa pessoa do passado. E é algo assim muito profundo, né? Essa relação do passado, então ela mexe muito com você. E aqui fala pensando e aqui, como saiu aqui serendipidade, a serendipidade é como se você tivesse até um encontro fortuito, é como se você não estivesse esperando. Então esse reencontro aí com essa pessoa do passado pode ser também no momento que você não está esperando, e aí você pode reencontrar ela do nada, né? E aí para poder conversar e se resolverem. E a carta 8 que fala sobre deixar ir. E ela fala deixar ir sobre restrições e medos. Então é um momento de você realmente, assim, nessa leitura fala para dois grupos, né? Um que vai manifestar, um que vai manifestar o amor do passado de volta e vai ter essa reconciliação, e outros que vão deixar ir esse amor, né? E vão recomeçar aí em outra história. Então eu sinto que essas pessoas que vão deixar ir esse amor do passado são muitas pessoas que talvez era uma situação que era tóxica e que te magoou profundamente e que meio que não tem mais caminho, né, para vocês. É isso, Gêmeos. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, sigam o meu canal, me ajudem a crescer aqui. Beijos, até semana que vem. Tchau.